E aí, seja muito bem-vindo ao nosso podcast, o Vambora Podcast, o seu podcast aqui de Resende. E eu tô com ela, Cris, aqui do meu lado. A gente já vai começar esse podcast. A gente tem um convidado muito bacana, a gente trouxe um convidado muito bacana. Mas primeiro, Cris, me fala um pouco, se apresenta primeiro, dá seu presente Olá, meu primeiro, né? povo! Estou muito feliz, né? A gente conseguiu trazer aqui um convidado muito especial, que eu tenho um carinho muito grande. Eu tenho certeza que vai poder contribuir muito, né, com vocês aí em casa, como contribuiu na minha vida, né? A gente quer Também. saber, a gente quer Então, saber. estou doida para mostrar para vocês. Mas calma, antes disso, quero mostrar para vocês. Não sei se vocês perceberam aí que a gente está com uma novidade aqui na mesa, Exatamente. entendeu? Olha isso aqui. Gente, a gente tá muito chique, tá? A gente tá com essa caneca personalizada. Olha só que linda. Vambora. Gente, isso aqui tá muito chique. Quero agradecer a Deleve Personalizados, que fez essas canecas pra gente, com muito carinho. Então, eu cheguei hoje aqui, as canecas estavam aqui, eu fiquei tão feliz, né, Ficou com muito esse bonito, carinho. né? Então, você aí que quer fazer a sua caneca para sua empresa, quer dar de presente para alguém, você entra em contato com eles, vai ter o link aqui embaixo. E olha só, tem quantos por cento de 5% de desconto? desconto, 5% de desconto. Então, entrando nesse link aqui, você tem 5% de desconto. Você fala que viu aqui no nosso podcast Vambora. E aí você pode fazer sua caneca personalizada para empresa, para algum evento, para sua casa mesmo. Você quer presentear o marido, quer presentear a esposa, você faz a caneca personalizada. Então, é isso. E É vambora? isso. Vambora. Só agradecer a Ana, o nome Ah, a sim. Ana enfim, fez a caneca pra gente com muito carinho, entregou pra gente aqui. Obrigado, tá, Ana? Deus abençoe você. Amamos. Vamos lá, vamos pro nosso convidado, vamos conversar. Só que antes, eu esqueci uma outra questão também que a gente quase esqueceu, já embolando tudo aí. Como é que faz para patrocinar o Vambora Podcast? Fala pra gente, Cris. É muito simples, é só você entrar em contato com a gente, tá? Pode ser em qualquer lugar que dessa tela, você clica aqui, manda nos comentários, Vai ter um qualquer QR coisa. Code, vai ter um link, vai ter Isso alguma aí. coisa. E aí você pode aparecer aqui. A gente pode falar da sua marca, pode aparecer aqui também. Então vai ser um carinho enorme ter a sua empresa com a gente. Isso aí, gente. Então não deixa de entrar em contato. Inclusive, se você também quer ou patrocinar o nosso podcast, ou também você quer estar aqui com a gente conversando, entre em contato com a gente aí no WhatsApp e a gente vai conversar com você também. Beleza? Bom, Cris, apresenta pra gente então o nosso convidado de hoje. Olha, estamos aqui com uma pessoa muito especial, que é o Dr. Paulo. Ele é nutrólogo. Vamos falar de qualidade de vida. Vamos falar de bem-estar, né? E o quanto isso influencia na nossa vida de uma maneira geral, né? O quanto é importante a gente estar com tudo equilibrado, ter qualidade de vida. Então, doutor Paulo, conta pra gente aí um pouquinho, né? O que é também medicina integrativa, que é uma das coisas que mais, assim, as pessoas devem te perguntar, e eu estou aqui para te perguntar também o que é isso, explicar pra gente, e depois você também contar a sua história, que eu tenho certeza que muitas pessoas também querem saber e conhecer um pouquinho da sua história. Vambora, vamos contar um pouquinho de história hoje, bater um papo bacana. Eu queria agradecer a vocês aí pelo convite especial que eu tive hoje para vir aqui participar, contar um pouquinho da minha história e somar um pouco para as pessoas também que vão ouvir esse podcast, vão acompanhar vocês aí, né, para saúde, qualidade de vida e tudo mais. Então, assim, você perguntou para mim o que é medicina integrativa, né? É uma dúvida que muita gente tem, muita gente me pergunta o que é medicina integrativa e, na verdade, o motivo pelo qual as pessoas me procuram é pela medicina integrativa. É uma pegada, perdão, completamente diferente da medicina tradicional. É quando a gente olha para a pessoa exatamente no que ela está se referindo ter de alteração, seja em qualidade de vida, seja em qualidade de sono. A gente analisa alimentação, suplementação, a parte hormonal e a gente passa a dar para aquele paciente, sobre prescrição, sobre manipulação, sobre várias formas, a gente pode entrar em mais detalhes, as vias de aplicação de várias coisas que a gente faz lá, para poder equilibrar o corpo, tampar essa falta que faz no organismo da pessoa. E aí, basicamente, ela começa a ter uma melhora de qualidade de vida, melhora de produtividade. A pessoa que quer prosperar, por exemplo,
Se ela não estiver dormindo bem, se ela estiver estressada, depressiva, ansiosa, ela vai prosperar? Não. Não vai. É a mesma coisa para quem quer emagrecer. A pessoa quer emagrecer. Se ela não tiver em um equilíbrio, numa rotina de vida organizada, ela não vai emagrecer. Então, a medicina integrativa, ela tem essa pegada dessa visão. Uma questão muito interessante, que às vezes a pessoa chega num médico tradicional. Vamos fazer uma comparação aqui para vocês entenderem melhor como é que funciona. A pessoa vai no médico tradicional e se queixa para o médico que está ficando mais cansada do que o normal, a memória está ficando um pouco fraca. E aí o médico fala, vamos lá, escuta, examina o corpo inteiro, pede exame. Ela volta com aqueles exames do médico e está com os exames todos dentro da normalidade. O médico tradicional vai falar, você não tem nada. Uhum. Pode voltar para casa, Tá tudo procura bem. um psicólogo, faz alguma coisa, tá tudo bem. Uhum. Alguma coisa, vai para a igreja, né? Alguma Uhum. coisa que não tem a ver com a medicina tradicional. Uhum. Dá para compreender, eles não têm essa análise integrativa, essa nutrição ortomolecular que a gente pode fazer para o paciente. Na análise de um exame, por exemplo, a gente tem ali uma faixa de normalidade. Só que faixa de normalidade, ela é uma faixa populacional. É comum você ver na população aquela faixa. Não significa ser bom ou ruim. Lógico, quando você sai, você tem doenças, né? Quando você tem uma doença, a medicina tradicional trata. Eu gosto da medicina tradicional, não sou contra, acho que as duas trabalham juntas, inclusive. É importante a gente valorizar isso, porque eu não sou contra a medicina tradicional, não. Nasci na medicina tradicional, fui, né, minha faculdade é de medicina tradicional, e depois que eu fui me especializar em medicina integrativa. Então, quando você não tem a doença, quando você não extravasa aquele limite populacional, você tem às vezes um sintoma que a pessoa se refere, mas você sabe que se você trabalhar no ponto ótimo desse limite de normalidade de um exame, por exemplo, de hormônio ou de vitamina, você consegue otimizar aquele sintoma que a pessoa se queixa para você. Entendi. E aí a pessoa melhora muito essa questão de qualidade de vida, produtividade. A gente tem como melhorar o sono. A gente olha para todos os sistemas. Então a gente olha para o sono, para a atividade física, para a alimentação, para o intestino, para a relação dela com o trabalho, a relação dela em casa. Tudo importa para a gente. Porque a gente sabe que estresse adoece e felicidade cura. Então a gente tem que promover um caminho para essa pessoa procurar o caminho da felicidade. Seja uma orientação de como se organizar, de como lidar com o trabalho, ou de como suplementar e como comer comida de verdade, por exemplo. Agora me Deu pra tira uma entender? dúvida. Com certeza. Primeiro que deu para entender, e eu entendo, porque eu sou paciente. Eu sou paciente, então sei exatamente o que ele está falando, né? Já levei questões, né, de dizer, tô estressada, tô isso, aquilo, os exames estavam bem, mas a parte de vitamina não, ou questões hormonais, né? Que a gente vai entrar nessas questões hormonais já já. Mas antes disso, eu tenho uma curiosidade, assim, gostaria de saber. O que levou você a fazer medicina? Me conta esse lá atrás. Primeiro, você é de Resende, certo? Sou de Resende, nascido e criado. Meus pais são de fora, são de Minas, mas aí meu pai é médico também, formado em Juiz de Fora. E um irmão dele ficou sabendo que estava precisando de médico aqui em Resende, veio para cá, conheceu minha mãe, formou a família deles aqui, a nossa família. E hoje eu, nascido e criado em Resende, fui procurar medicina por causa do meu pai, né? Meu pai é médico, eu via ele ali Sua referência. minha referência, criando consultório, construindo hospital, não sei o que. Eu falei, cara, eu quero ser médico também, por que eu vou nadar contra a maré? Né? Não vou fazer isso. E aí, o meu irmão mais velho, inclusive, não quis fazer medicina inicialmente. Hoje ele é médico, fez depois, ele fez 3 faculdades, depois resolveu fazer medicina. Um cabeçudinho ali, né? Mas aí, ainda mais por esse motivo, que inicialmente ele não quis fazer, eu falei, cara, eu vou fazer medicina, esquece, eu gosto, tem tudo a ver comigo, eu já vivo isso, já acompanhava meu pai em tudo que ele fazia, então assim, era uma união perfeita, né? E só que na minha vida eu sempre fui muito ligado a esporte também, muita coisa. Então eu sempre gostei demais de esporte. O esporte que mais mobilizou minha vida foi o mountain bike. Então o mountain bike eu desde novinho, 9 anos de idade, já ia para Penedo, já ia para Pedra Sonora, Serrinha, já ia pedalando com os amigos, com o pai, né, e a rapaziada toda. E aí com os 14, 15 anos comecei a competir de bicicleta, tendo bons resultados, mas ainda juvenil, não era ainda a categoria de olhos, né, das competições.
Mas eu tive uma lesão na perna, muito forte, subindo a Serra de Mauá, inclusive, na época a Serra de Mauá ainda era terra. E, cara, depois daquela lesão na panturrilha, eu não consegui mais andar de bicicleta de novo. Foi assim, cara, um balde de água fria na minha cabeça. Tinha acabado de comprar uma bicicleta nova, sabe? Empolgadão com essa história de bike e tal. Amigo meu competindo, o melhor da região, e eu indo junto com ele, treinando junto com ele. Então era muito bom. E aí aconteceu essa lesão. Mas eu sempre compreendi as coisas na minha vida de forma muito boa, né? Eu sempre procurei aceitar, entender, dar a volta por cima. E aí fiz desse limão aí uma limonada. Só mudei de esporte, né? Fui fazendo musculação, fui fazendo natação, fui mantendo o corpo ativo o tempo todo. Mas aí também já veio a época de vestibular, já veio a época de faculdade. Acabei me envolvendo com esses esportes ao longo desse período que você tem muito foco, né? E pouco tempo muito tempo para estudo, pouco tempo para esporte. E aí fiquei fazendo musculação. Musculação acho Essa ótimo, lesão, né? ela foi antes da sua faculdade? Foi antes de da minha fazer faculdade, foi é. com 16 anos mais ou menos. Uhum. Foi logo antes, porque com 17 já é terceiro ano. Uhum. Eu já fiz terceiro ano em Juiz de Fora integrado, passei direto do terceiro ano para a faculdade, e aí já fui direto para a faculdade. Então foi já um processo de mudança que a cabeça foi focando no estudo e esqueceu aquela lesão. Uhum. E cara, assim, já que você voltou na lesão, foi uma questão... Eu procurei vários médicos, ortopedista do esporte, fisioterapia. Cara, nada melhorou aquela lesão. Nossa. Impressionante. Parei de jogar bola, parei de correr. Aí musculação dava para fazer, porque a musculação não exigia tanto da panturrilha, porque o problema foi na panturrilha. E aí fui fazendo essa história toda, e aí falando que eu mantive a musculação ali nesse período de faculdade, porque eu gosto muito, admiro muito a musculação, porque é um exercício que tem uma eficiência muito boa para todos os resultados que a gente busca com a atividade física. Uhum. Em 35, 40 minutos de treino, você consegue resolver a sua questão. É o melhor exercício para emagrecer, o melhor exercício para dar músculo, para ser anti-inflamatório, para ter todos os benefícios que o exercício traz. A musculação, para mim, é o A musculação, ela é um dos exercícios melhores para emagrecimento também? É. Melhor exercício para emagrecimento. Mais rápido. Em questão de então, no eficiência, exatamente. Porque, Sim. poxa, mas eu quero fazer bike. Bike não vai me emagrecer? Bike vai te emagrecer. Mas você vai ter que fazer por um tempo maior. Entendi. Então, a musculação que ela faz em 40 minutos, uma caminhada faz em 3, 4 horas. Então, exatamente. é Você mais tem que tempo, fazer. né? E aí você tem tempo Nossa. para isso tudo? Hoje em dia a gente não tem, né? É verdade. Então, nesse ponto de eficiência, eu gosto, mas eu falo para o meu paciente o seguinte: o exercício bom é o que você gosta de fazer. Sim. Porque você tem chance de continuar fazendo ele. Uhum. Então, basicamente nesse sentido. Voltando um pouco para a minha história, fiz faculdade, né? Fiz faculdade de medicina em Volta Redonda, na Unifoa. E formei com 22 para 23 anos. E aí, cara, eu sempre quis esporte, né? Nada mais justo, minha vida sempre foi muito linkada a esporte. Sempre quis uma especialidade de esporte. E aí na faculdade a gente olhava, na época a referência de esporte do Brasil ainda até hoje é o futebol, né? Uhum. Então você olha lá para aquela cadeira lá do time de futebol, tem sempre um ortopedista lá na cadeira. Falei, cara, eu tenho que ser ortopedista também, porque tem tudo a ver com esporte. Cara, comecei a acompanhar a ortopedia. Caramba, que loucura que foi aquilo na minha vida. Você viu que não era. Cara, não era para mim. Você entra dentro de um centro cirúrgico de ortopedia, é um cenário diferente da medicina, sabe? Você vê furadeira, parafuso, martelo, Nossa. tudo estéreo, próprio para o Sim. processo. Mas, cara, é um negócio muito bruto e, sei lá, não me adaptei muito naquele primeiro momento, não. O ambulatório, o consultório de ortopedia, eu vi que não tinha nada linkado com o esporte. Porque, na verdade, a pessoa ia por causa de lesão, a pessoa ia por causa de uma dor, por causa de uma torção, uma fratura, uma ruptura. Então, eu ia tratar o problema do esporte, talvez. Eu não ia otimizar o paciente no esporte. Falei, cara, esquece a ortopedia. Não é para mim. E a nutrologia ainda era fraca na época. Porque a nutrologia é uma especialidade nova, uma das mais novas que tem aí no mercado hoje, de especialização. E aí eu pensei o quê? Vou fazer cardiologia. Pronto, cardiologia, coração, teste cardiopulmonar, né? Tem tudo a ver ali com você avaliar atleta, otimizar, analisar a performance dele. Vou fazer cardiologia. Estava indo fazer cardiologia em Laranjeiras, ali no Rio de Janeiro, um instituto muito referência em cardiologia no Brasil. Só que a esposa engravidou a primeira vez.
Aí veio a Valentina, nossa primeira filha. E aí eu tive que tomar decisões ali um pouco. Fico emocionado Uhum. quando falo de filho, cara, impressionante. Ah, não tem como, né, gente? Quem tem filho, né? Não tem jeito. E aí são decisões difíceis, né? Por isso Uhum. que às vezes até emociona, dificulta um pouco o processo. Mas aí falei, porra, cara, eu não vou levar filha, recém-nascida, esposa, para uma cidade grande, perigosa. Não vou de jeito nenhum, esquece. Não desisti de cardiologia também nesse processo. E aí, sei lá, fiquei e botei de molho minha especialidade. Falei, cara, vou esperar um tempo. Aí, nesse período, você trabalhava o quê? Fazendo plantão? Exatamente. Como Aí é eu que é? fazia plantão. O médico que forma. Primeiro eu fiz exército, você é obrigado, o homem, quando se forma, a fazer o exército. E aí fiz um ano de exército, fui estudando, fazendo cursinho para poder ver o que eu ia fazer também e tal. Resolvi fazer terapia intensiva e junto com o exército fazendo plantão. Fiz um ano de exército, terminei o exército, fui para fazer só plantão e comecei a fazer especialização em CTI, terapia intensiva. E aí fui intensivista por muito tempo. Uhum. Nesse período de intensivista, eu fui tratado por um amigo nutrólogo. E aquilo ali que me chamou bem a atenção para a nutrologia, eu falei, cara, é isso que eu quero. Eu quero trabalhar com isso. E aí comecei a procurar essa especialização, comecei a fazer, e aí devagarzinho fui migrando ali de CTI para consultório, atendendo os amigos, atendendo o pai, a mãe, a família. E aí daqui um pouco aquilo foi tomando uma certa dimensão, levei a sério, né? Impulsionei todo o processo de ir para o consultório. Hoje eu vivo praticamente só de consultório. Uhum. E aí Então, você vê como é que são as coisas, né? Como é que às vezes uma questão da vida pessoal, né? Uhum. Que foi o nascimento da sua filha, da Valentina, como a gente vê que tudo tem sentido, né? Tudo. Às vezes a gente quer fazer as coisas naquela hora, daquele jeito, e aí Deus dá uma, né? Fala, não é por aqui, e depois vê todo Exatamente. sentido, né? Se você hoje é um nutrólogo, que é, né? Com tudo isso, foi uma decisão lá atrás, né? E a Valentina faz parte aí dessa. foi o divisor de águas ali. Por isso que eu falo, cara, acho que eu tenho isso na minha vida toda. Eu aceitar as circunstâncias, sabe? A gente precisa ter uma aceitação, porque uma grande verdade, Deus escreve certo em linhas tortas. E às vezes numa tortuosidade dessa, você acha que é um big de um problema que te desmotiva, que te tira daquele caminho, e aí você desiste de alguma coisa, porra, que pode ser o seu futuro lá na frente. É importante a gente aceitar e tomar aquele caminho como o caminho certo. Uhum. Acabou. Não era para ser. Beleza, doeu, passou, vamos pro próximo, Acho né? que Deus abre portas, mas ele fecha portas também, Fecha, né? fecha. E é Às vezes respeitar for isso. um livramento ali também, né? Exatamente, E exatamente. você começou a empreender por conta disso. O que eu vejo, tá? Existe uma... Eu tenho alguns clientes que assim, não é medicina, psicólogo também e tal, que eles não, às vezes não vê o negócio deles como um empreendimento. Ou não vê que o que eles fazem também é empreendimento. Ele tem um consultório. Ele não vê o consultório como um empreendimento. E aí, assim, você começou, olhando dessa forma, né? Você começou a empreender por conta disso também. Exatamente. Se não fosse isso, você não estaria empreendendo, né? Você não, talvez, provavelmente depois você abrir seu consultório e tal, mas isso também abriu essa porta para você começar a empreender, correto? Correto. E o que eu acho interessante, puxando esse gancho aí da medicina, cara, o médico, ele não é formado para ser empresário. Sim. Esquece. Esquece, médico, não tem nenhuma cadeira da medicina que fala sobre hospital, sobre gerenciamento de clínica. Uma pena, sobre né? Não fala nada. Uma pena enorme, pena. porque você vê, meu pai mesmo, ele chegou a fundar um hospital aqui em Resende, o Hospital Policlínica. Meu pai é um dos sócios da antigo Hospital Policlínica. E ali era gerido por médicos. Acabou que a gestão não funcionou muito bem. O hospital acabou fechando, e aí arrendou, vendeu e tal. Deu tudo certo no final das contas. Mas a gente vê que não tinha um gestor, um diretor técnico. Eram só médicos, sócios, que desenvolviam o negócio. Provavelmente foi isso que fez escapar pelos dedos o hospital. Podia ser hoje uma referência aqui. Então a gente vê isso, cara. Eu não aprendi nada de empreendedorismo na medicina, cara. Impressionante.
mas eu sempre tive uma veia, assim, de empreendedor, sabe? Uhum. Não sei, quando eu era garoto, engraçado, o meu sonho era ter uma padaria, você acredita? Legal. Eu sonhava ter uma padaria porque eu acho que eu tinha um amigo que tinha padaria, tinha uma vida boa, né? Aham. Você via aquilo prosperar e fala, caraca, eu quero ter também uma padaria, isso dá dinheiro e tal. Mas fui para medicina. Então essa veia empreendedora, ela veio me acompanhando a vida inteira. E aí na medicina hoje, no meu consultório, pô, eu consegui empreender bastante, enxergar realmente como um negócio. E o mundo digital hoje está potencializando muito Sim, isso hoje, né? Então, assim, essa informação que a gente consegue passar, você conseguir ensinar um outro médico a fazer o que você faz, você conseguir fazer, por exemplo, eu trabalho muito com emagrecimento, a gente está criando um tratamento digital para emagrecimento também, onde eu vou conseguir alcançar mais pessoas. Porque no consultório é 1 a 1, cara. Sim. Eu só posso ser médico para uma pessoa no consultório. Mas se eu tenho um método, eu posso aplicar esse método para quantas pessoas quiserem fazer esse Exato. método juntos naquele momento. Então, isso tudo vai trazendo um leque. Eu ainda não faço isso completamente, estou em desenvolvimento. É o meu próximo passo que eu estou desenvolvendo em equipe. A gente trabalha com equipe multidisciplinar lá. Quando a Cristine esteve lá, foi até uma época de início disso, mas hoje a gente está até mais estruturado. Porque a gente sabe, medicina é baseada em evidências, né? Então, quando a gente tem a evidência falando sobre aquilo, a gente tem que seguir, não adianta, o melhor resultado vai estar ali. E a melhor evidência, por exemplo, para o processo de emagrecimento, é você ter equipe multidisciplinar, né? E lá a gente tem médico, nutricionista e uma coach psicóloga. Hoje a novidade é que a coach entrou para o time, literalmente. Acho que na sua época não tinha ela, Ainda né? não, a coach Acho que não. foi só o Nutri que tinha, ou a Isso, tinha um Nutri. exatamente. E aí agora o processo está melhorando um pouco mais. A gente traz o melhor medicamento para emagrecimento dentro do processo também. Então, assim, são estruturas que a gente vai criando muito interessantes, muito interessantes. Vocês ajudam a pessoa, pelo que eu estou entendendo, em todos os aspectos necessários para ela alcançar o objetivo dela, seria isso? Por exemplo, a pessoa chegou lá, ela quer emagrecer, mas ela tem um desânimo, por exemplo. Aí entra a coach, por exemplo. Ela não consegue porque ela não consegue se alimentar bem. Aí entra o nutricionista. Funciona assim na prática? Exatamente. Você vai cercando todas as possibilidades de erro que a pessoa pode ter. E quando você analisa um por um, lógico, o tratamento um a um, ele é muito mais personalizável, Sim, né? sim. Eu posso tratar você, a sua necessidade personalizada. E aí, quando você tem a equipe analisando isso, exatamente isso, a gente consegue direcionar melhor ali para a necessidade específica daquela pessoa. Só que a gente tem também padrões. A gente tem padrões que funcionam muito bem. E às vezes a gente trabalhando em cima daquele padrão, você Sim. consegue atingir 80% das pessoas, vamos dizer assim. Sim, Entendeu? sim. Então dá para a gente trabalhar um pouco nesse sentido também. E sabe o que eu achei muito bacana essa questão da coach? Porque muitas questões podem estar. Eu passei pelo processo de coach, isso já tem muito tempo atrás, né? Antes do Dr. Paulo ter já a coach, por isso que eu estou dizendo que eu achei sensacional ele ter uma coach na clínica dele, porque muitas questões minhas alimentares estavam ligadas a crenças minhas. Então, muitas questões de compulsão alimentar estavam ligadas a crenças. Então, por mais que às vezes você vai num médico, e às vezes você acha que tomar remédio, eu tenho que fazer. Na verdade, pode ser questões, crenças suas limitantes. Pode ser alguma questão que de repente o coach vai conseguir desenvolver isso, e junto, fazendo tudo isso, uma alimentação saudável, junto com o nutrólogo, repondo vitaminas, questões hormonais, e a coach junto, que é essa questão muito integrativa, né? De você juntar tudo. Porque você vai cercando de todos os lados. E que isso eu acho sensacional, né? Você vai pegando e cuidando de todos os aspectos daquela pessoa. Então, eu achei sensacional essa questão da coach aí, para fechar isso, né? Na clínica. Eu conheci o Dr. Paulo, ele ainda era daquele... Você atendia no outro consultório. E aí depois inaugurou a clínica, eu fiquei super feliz. A clínica é lindíssima. Ficou legal, né? Ficou linda. Então, se você estiver aí, quiser ir lá, vai lá conhecer a clínica, que é muito linda. Geralmente, só para o pessoal que quer ir lá, né? Geralmente as pessoas te procuram. Qual o motivo, assim, os principais motivos que as pessoas te procuram no primeiro momento? Depois você desenvolve a pessoa, ela entende que ela precisa de mais coisa e tal, mas no primeiro momento, geralmente, te buscam olhando o quê? Buscando o quê? Emagrecimento. Qualidade de vida, porque muita gente assim, caramba, acho que tô ficando velho, tô cansado, memória não tá boa,
relacionamento não tá bom, sabe? Libido, reposição hormonal. Cara, isso aí, assim, 90 e tantos % do processo. Legal, legal. E a questão da reposição hormonal, né? Se você puder falar um pouquinho pra gente sobre isso, que eu acho que muitas mulheres também, homem também faz reposição hormonal, mas muitas mulheres eu acho que têm medo, né? Eu já fiz, né, reposição hormonal com o Dr. Paulo, já fiz implante hormonal, e eu sei que muitos mitos, né, muitas coisas que falam não acontece. Lógico que você precisa procurar, né, um profissional correto e tudo isso. Mas acho que um dos maiores medos, eu acho que da mulher vai mudar minha voz? Eu vou ficar com uma voz masculina? Eu vou ter uma quantidade de pelo que vai crescer muito? Então, assim, tudo isso. Explica pra gente um pouquinho sobre implante hormonal, que eu acho que, de repente, quem está assistindo aí também gostaria de saber esses detalhes aí. Pois é, reposição hormonal é uma coisa muito séria, né? Então a gente precisa realmente ter uma análise bem completa, bem minuciosa ali, se tem indicação, se não tem indicação, se tem contraindicação. Aí eu te pergunto, não é todo mundo que pode colocar implante hormonal? Não, tem que ter, a princípio tem que ter indicação. Entendi. Porque o que acontece? Muita gente pensa nesses efeitos colaterais, mas eles acontecem muito no uso inadvertido. Aquela pessoa que quer só para finalidade estética e acaba usando ali anabolizantes, aí você vai ter ali aquela transformação masculina que muita gente não quer. Entendi. Mas quando a gente fala de reposição hormonal e qualidade de vida, a gente está falando de ajuste hormonal daquele hormônio que está em falta para aquela mulher. Entendeu? Para ficar o normal. Para ficar normal. Para ficar normal. E tratar sintomas. Então, por exemplo, o implante hormonal para mulher, na mulher que não está em menopausa, ele é interessante para reposição de testosterona, que melhora muito a questão de libido, energia, disposição, concentração, tá? Lógico que favorece a mulher que faz atividade física e dieta a emagrecer um pouquinho mais e a ganhar um pouquinho de músculo também, mas não é o objetivo principal. Uhum. E você consegue usar a testosterona para esse objetivo e consegue usar a gestrinona também, que é um implante para controle de sintomas de menstruação. Você vai controlar ali TPM, fluxo e cólica. É um anticoncepcional, é tratamento, tem indicação também para tomar, mas a gente consegue captar isso tudo numa consulta. Segundo momento é a mulher em menopausa, e é interessante, por que a gente fala da medicina integrativa? A medicina tradicional não olha a menopausa como uma doença. O médico já pensa, cara, isso é normal, você vai ter isso, aceita que dói menos. Vai né? sentir esse calor e frio, vai ter todas essas variações, tá tudo bem. Muita gente não trata, tem gente que trata, Uhum. tá? Tem ginecologistas que tratam, tem gente que não trata. Mas a questão é o seguinte também, na faculdade você aprende a fazer reposição hormonal muito com medicamento sintético. Eu nunca ouvi falar na faculdade de hormônios isomoleculares, que são hormônios idênticos ao que o nosso corpo produz, que é a menor chance de dar qualquer tipo de problema na reposição hormonal de cada paciente. Não tem nem tempo para você parar. Antigamente, os hormônios sintéticos você tinha que fazer 10 anos, depois para, porque senão vai dar ruim. Com hormônio isomolecular, não, você pode usar. Enquanto você não tiver contraindicação nenhuma, você pode usar até a vida inteira. Uhum. E aproveita a qualidade de vida que aquilo ali te dá. Porque, cara, eu lembro de uma paciente que veio falar comigo o seguinte, ela foi num médico que não queria fazer reposição hormonal nela, não, porque o médico, na verdade, não estava muito habilitado para lidar com aquilo ali. Ele preferiu não fazer. Uhum. Ela chegou e falou assim, olha só, eu coloco por minha conta em risco, você vai fazer reposição hormonal em mim. Porque, assim, a qualidade de vida que ela estava naquele período de menopausa estava muito ruim. Ela falou, cara, não vale a pena eu viver dessa forma. Então, assim, por que a gente vai viver com uma baixa qualidade de vida se a gente tem como otimizar tudo? A sua felicidade, as suas relações, a energia que você emite, a sua concentração, tudo vai melhorar, entendeu? Então, a vida é uma só, né? Uhum. Então, assim, fazendo direitinho, fazendo o processo com análise, com indicação, caramba, é fazer e voar. Agora, mudando totalmente, assim, mais ou menos de assunto. Posso só puxar uma coisa Pode. que eu esqueci de falar? O implante hormonal também existe para homem, né? Reposição hormonal também Sim. existe para homem. No homem é só a testosterona que se repõe. Então, também tem todos esses benefícios da reposição de testosterona para o homem também. Que é importante falar, né? Eu acho que talvez o homem tenha um pouquinho mais de resistência de procurar ou não. Cara, muito mais mulher procura do Muito que homem. mais, né? Muito mais, muito mais. O homem procura também, mas engraçado, parece que o homem tem mais receio que a mulher de fazer.
Mas Acho que enfim, o homem é mais difícil até para ir no médico, tá? Eu falo pelo meu É, marido, que sim, se eu não vou não e vai. empurro, é mais difícil. Agora, uma questão, assim, uma dúvida que eu acho que hoje, graças a Deus, está em a clínica lá, é linda e tudo. Agora, me conta uma coisa. Foi fácil? cara, Como não que foi me fácil. fala um pouquinho de toda, o que que você acha que é mais difícil de empreender? Assim, o que que você acha que esse cara, isso para mim é o mais desafiador de O empreender? mais desafiador de empreender é você dar o próximo passo. Você sentir, agora é o momento de eu dar o próximo passo. Eu lembro, você falou disso agora, eu lembro de uma conversa que eu estava tendo numa casa que eu morava um tempo atrás com uns amigos num churrasco. Falando, caramba, cara, pô, tô bem pra caramba no meu consultório, um movimento bom pra caramba, uma demanda ótima, agenda lotada. Eu tô querendo criar uma clínica agora pra mim, uma coisa maior, com uma dimensão maior, com uma aparência melhor. E você fala, pô, tô ali no meu consultóriozinho, tudo pago, Uhum. tá barato de ficar aqui, não precisa investir nada, vou gastar uma nota para fazer uma estrutura bonita de primeira linha para ter mais espaço para atender mais o cliente. Cara, todos os meus amigos foram contra. Você tá doido? Pega esse dinheiro, faz outra coisa, sua agenda tá boa. Cara, mas eu não fico satisfeito de não dar o próximo passo. Uhum. Mesmo que seja por status, que não seja por uma coisa que vai mudar muito o seu tratamento. Mas no meu caso mudou tudo. Uhum. Mudou a questão de status, o conforto que o cliente tem quando ele chega lá, condiz com o que ele tem de atendimento, com o que ele tem de tratamento, com o que eu gostaria que ele tivesse também. E eu consegui agora ter mais espaço, ter mais tratamentos também. Então, para a minha pegada de empreendedor, está sendo assim, fantástico. Eu fui para lá, a gente pegou 50 metros quadrados de sala. Em 3 meses a gente teve que pegar mais 50 metros, porque ficou pequeno, a gente teve que crescer. E eu já estou tendo daqui a pouco uma necessidade de crescer mais um pouquinho, porque eu estou Uhum. trazendo mais coisas, né? Nessa pegada empreendedora, eu procuro trazer uma forma da clínica faturar, por exemplo, sem depender de mim. Que é o que você falou lá Sim. atrás, que o médico ele não tem a pegada empreendedora. Exato, Ele exato. quer o consultório para ele produzir, para ele trabalhar, consulta, tratamento e tudo. Ele não vê aquilo com uma pegada empreendedora. Então, para mim, se eu fosse um médico tradicional, eu ia ficar lá no meu consultório lá atrás. Sim. E aí, por exemplo, você viajou, acabou, não está Acabou, faturando nada, né? Exatamente, quer tirar umas férias. O médico de consultório fica muito preso a isso. Uhum. Então, assim, nesse ponto, eu consegui desenvolver esse lado empreendedor. Lógico, está amadurecendo, está em desenvolvimento. A clínica tem quase 2 anos, vai fazer 2 anos agora, se não me Nossa, engano, passou em rápido. junho. Passou muito rápido. E tá Foi indo logo bem, e foi na graças a Deus. pandemia, né? Foi logo, pegou o final Olha da aí a pandemia, né? dificuldade. Na Então, plena pandemia, exatamente. eu aluguei uma sala nova, fiquei com 2 aluguéis, fazendo obra, investindo, sem saber como é que ia ser depois. A sua Exato. esposa apoiou? Caraca. Cara, ela apoiou, ela apoiou. Então é isso, É, né? ela É sobre apoiou. isso, né? A Exatamente. gente que é casado, a gente sabe o quanto é importante a gente ter um parceiro, né? Sim. O quanto é importante, eu conheço a Bianca, né, a esposa dele, e vejo o quanto eu vejo muito dela em tudo ali, Sim. sabe? Assim, eu vejo muito dela, da personalidade dela também, assim, eu vejo muito, e é muito bacana isso, sabe? Como eu tenho também lá em casa com o Rodrigo, que hoje trabalhamos juntos e estamos, o quanto somar como casal e como parceiros, como empresários juntos, como faz toda a diferença, né? Cada um com o que, extraindo, né, o que é de melhor de cada um, né? Então, eu vejo vários detalhes ali que eu tenho certeza que foi a Bianca, que eu vejo que é coisa de mulher, entendeu? Toda a cara da clínica foi ela que trouxe tudo. Só Exatamente. bati uma tela, é isso aí. É isso aí. Gostei, Então, assim, gostei. o quanto é importante, né? O Legal. quanto é importante a gente ter essa questão em casa, né? Então, é muito isso, quando o casal apoia e fala, vamos para lá, vai, né? E aí eu falo também, quando um ou outro fala assim, não vai, e quando a mulher, tá vendo vocês também? Mulher Quando a tem mulher, Não, quando a mulher fala assim, não vai, fala. não gostei de fulano, acredite, entendeu? Porque a mulher tem um sexto sentido ali, Exato, Tem exato, sim. né? exato. Que eu acho que é Tem que ser valorizado. Exatamente. Teve uma vez eu vi um rapaz que ele foi além, ele falou assim, não, todo mundo da minha casa tem que concordar. Se é o meu filho, se a minha filha não concordar, não vamos. Aí ele pergunta, aí ele tava falando que ele... Sim, mas é a família ali de dentro de casa, né? Sim, ele falou que ia trocar um carro, sabe? Ia trocar de carro. Uhum, Ele falou, não. A filha dele não queria que ele trocasse o carro, uhum. porque ela gostava e tal, de ficar
tinha um espaço dela no carro, né? Ela não gostava e tal, e ele não trocou o carro até ela. Falei, caraca, ele não. Ele foi além, ele foi além. Não é só. É uma decisão que ia influenciar a família, né? De uma certa maneira. Porque o carro ia influenciar a família toda, né, ali. Então, acho que é importante. Mas o quê? Então, eu queria saber como é que você, essa questão da pandemia que a gente estava falando, a pandemia, como é que foi? Ela aumentou, trouxe mais pacientes? Como é que foi esse período de pandemia no seu ramo específico, né? Apesar que a medicina em si cresceu e tal, mas como é que foi na sua especialidade, né? Porque eu acredito que as pessoas, não sei. Elas ficaram com mais medo Ficaram com mais como é que medo, foi? Primeiro Você atendeu online nesse atendi período? Online. Comecei a aprender a atender online nesse período. Antes né? disso, eu não fazia. Não, nunca tinha feito online. Então hoje você atende Brasil Não todo. sabia nem fazer receita não? digital. Acho que até que tinha algum mecanismo, mas aí tudo foi criado muito rápido, né? Na pandemia fez essa parte do digital, Acelerou, né? da receita digital, do online, cara, acelerou assim, bruscamente, foi muito rápido. Eu já logo me adaptei, já logo fiz assinatura digital, já comecei a trabalhar para online também. Atendo o Brasil inteiro, atendo gente de fora, que às vezes tem paciente meu que mora nos Estados Unidos, vem para cá fazer tratamento, ou então estava fazendo aqui, depois está morando em outro país, e a gente, às vezes tem indicações, o pessoal ainda gosta muito do presencial. A gente vê assim, uma resistência muito grande, eu sou muito adaptado online, se eu puder fazer tudo online, eu prefiro. Porque eu fico em casa, eu fico fazendo uma bicicleta ali, fico com as crianças, enfim, prefiro sempre fazer online. Mas nesse período de pandemia, cara, primeiro foi o lockdown. O lockdown zerou o consultório, aí tinha pacientes em tratamento, que eu fui fazendo por ligação, chamada de WhatsApp, né, acompanhando, terminando aqueles processos que já estavam ali, já tinham começado, né? E aí, depois de que veio... Mas nesse período também, que trouxe uma tranquilidade um pouco maior para mim, porque eu ainda estava no período de transição. Eu fazia muito plantão e trabalhava em hospital. Ah, sim. Então, Você não tinha saído o consultório para mim era plus. Entendi. Eu tinha na minha cabeça que eu tinha que viver com aquilo que eu trabalhava e ganhava por fora do consultório. O consultório era plus, era só para reinvestir. Entendi. E aí, de um tempo para cá, eu cheguei a ficar só com consultório, fiquei 1 ano sem fazer plantão nenhum. Pedi exoneração de concurso público, aquela coisa toda. Agora que eu voltei a fazer um plantão por causa de objetivos também. E aí você falou da pandemia. Então, logo depois do lockdown, deu uma mansada, foi tudo muito devagar, foi evoluindo. E aí depois reaqueceu. Teve um período, parece que pós-pandemia, que deu uma aquecida na economia. Depois que deu uma reduzida no lockdown e depois reaqueceu de novo. E o processo, assim, de auge do meu consultório foi imediatamente após o final da pandemia, quando as pessoas estavam podendo fazer tudo com máscara. Foi o momento que mais estourou o consultório. O consultório flutua muito, né? Então você percebe, por exemplo, depois de um certo tempo da pandemia que veio a inflação. Quando veio a inflação, você vê assim, ó, dá aquela murchada. Aí depois veio guerra na sequência, outra preocupação para a galera. E aí isso tem essas flutuações, depois volta a ser bom, então tem essas flutuações, tem meses que são melhores, tem meses que são piores, mas eu lidei bem com a pandemia, né, na sua pergunta, exatamente porque eu fazia mais de uma coisa, eu não vivia só do consultório. Acho que se eu vivesse só do consultório naquela época, eu ia passar um aperto danado. Legal. Porque, pô, com 30 dias, sei lá, fechado. Foi mais. Tá doido. A loja lá no Resende Shop foram quase 2 meses. Fechado mesmo, assim. Foi quase 2 meses. Então imagina. Faltava abrir eu ia o ter que mercado, voltar a fazer plantão médico e tem essa vantagem, né? O cara quer Exatamente. fazer plantão. Abriu até mais vaga, né? Porque tanto paciente doente abriu até mais vaga. É verdade. Ninguém queria trabalhar com Covid, mas tinha mais vaga. Se tivesse essa opção, né? Só tivesse essa opção. E falando de Covid, assim, hoje em dia, né, pós-Covid, tudo isso que estão levantando, questões que às vezes acontecem, cai cabelo, faz não sei o quê. Isso tem alguma coisa que levam para você desse pós-Covid? O que mais as pessoas reclamam? O que tem acontecido que deixa, né? Depois quem teve Covid, depois... Sequelas, né? Exatamente, sequelas. Cara, muito de fadiga, assim. É unânime as pessoas que reclamam do pós-Covid, essa fadiga. Mas ela é comum com todos os tipos de virose. Existe uma síndrome pós-viral de fadiga, que
pode acontecer com qualquer tipo de virose. É porque o Covid foi uma virose muito nova, muito agressiva. Então, o nosso organismo não tinha memória nenhuma contra a Covid. E aí, de repente, veio ela, atacou muito o organismo, inflamou muito, e a pessoa sente depois, o organismo fica debilitado, né? Combateu aquilo por muito tempo, e aí tem que se recuperar depois. Então, a gente consegue recuperar muito isso também, né? Piora de memória, fadiga, queda de cabelo, são os mais comuns. E dentro desse processo, né, dentro do que você faz, sua especialidade, como que a nutrição entra nesse meio, né? Que a nutrição, por que a nutrição é importante, né, no que você faz hoje? A gente é literalmente o que a gente come, definitivamente. Para você ter uma ideia, embutidos, de um modo geral, quando você analisa a capacidade dele gerar doença, é semelhante a cigarro. Nossa. Semelhante a cigarro. Vive comendo embutido, você vai ter algum problema aí, um câncer de intestino, você vai ter... O nosso corpo, ele funciona da seguinte forma, você inflama, inflama, inflama. Cada um tem um elo fraco. Uma hora esse elo fraco estoura. Se você favorecer comendo mal, estressando, não fazendo atividade física, cara, você vai ter doença. Uma coisa importante nesse ponto é o seguinte... muita gente fala, não, mas eu tenho uma genética muito para ter infarto. Mas você vai ter infarto se sua família inteira teve também? Na verdade, você pode mudar 70% desse desfecho. 70% desse desfecho você pode mudar com alimentação e com estilo de vida. Suplementos, lógico, aí tem que ter aquela análise mais profunda. Mas se você fizer já o básico, uma boa alimentação, atividade física contínua, não ficar obeso, emagrecer, lutar contra esse processo de inflamação, cara, não tem como não dar certo. Legal. Então você ou não vai infartar, ou você vai infartar muito mais tarde, uma dimensão muito menor. Entendi. Então, a nutrição, ela acaba sendo um dos pilares principais para... Eu costumo dizer que são 3 pilares. Alimentação, atividade física e suplementação. A suplementação entra tudo, né? Vitaminas, minerais, hormônios, entra todos os outros processos. É um tripé, tira uma perna, cai. Então, assim, para ficar em pé com saúde, a saúde está aqui em cima. E o que seria nutrição ortomolecular? Nutrição ortomolecular é a gente conseguir nutrir o seu organismo com aquilo que ele tem em falta. Então, por exemplo, você tem vitaminas e minerais, você tem aminoácidos, você tem coenzimas, você tem enzimas, você tem probióticos. Nosso corpo, ele é um ecossistema assim, de muitos funcionários, digamos assim, né? Então, você nutrir o seu organismo de forma ortomolecular é exatamente você nutrir essas deficiências. Então, você colocar ali numa cápsula vitaminas, minerais, aminoácidos, e a gente tem várias formas de fazer isso também. O bacana da minha expansão do consultório é que a gente conseguiu trazer o máximo que eu posso trazer de capacidade de suplementação. Então, por exemplo, a gente tem desde a via oral, que absorve muito pouco. A via oral absorve ali de 2 a 20% só do que a gente coloca para dentro do intestino. Mas a gente tem também os injetáveis. Então, a gente tem vitaminas de injeção. A gente tem soros de vitaminas também. Então, isso tudo favorece muito, porque o que você colocou no músculo e na veia é 100% absorvido. Sim. Entendeu? Então, você tem uma capacidade, a gente tem lá uma capacidade de suplementação ortomolecular muito grande por causa disso também. Então, nutrir ortomolecular é exatamente isso. Ir em cima das suas deficiências. É ajustar, né? Ajustar. Entendi. Legal. Você, só mudando um pouco de assunto agora, falar de algo que a gente sempre pergunta para todo mundo, acho que virou padrão. Pergunta, fazer essa pergunta. Como é para você morar em Resende? Cidade Resende para você? Você nasceu em Resende e tudo mais, mas hoje você pode sair de Resende se você quiser. Por que você continua em Resende? Cara, pois é, né? Na minha vida teve vários momentos assim, tipo, pra onde que eu vou, o que que eu quero fazer, porque Resende é uma cidade pequena, interior, né? Eu nasci na Pemira até, meu pai que foi meu pediatra, corajoso. E aí eu fui criado aqui, gostei muito da cidade, uma cidade que tem uma pegada assim, não é à toa que o pessoal chama de princesinha do vale, né? Então, assim, veio com essa parte tecnológica, ela veio evoluindo bem. Então, eu acredito na cidade. Sabe como? Acredito na cidade. Sim. Já tive vontade várias vezes de sair, porque você tem oportunidades melhores
até para ganhar mais, digamos assim, São Paulo, Uhum. cidades mais ricas, enfim, pagando melhor do que o que se paga aqui na região, né? Você tem um ticket médio lá muito mais alto. Só que eu sempre fui muito família, então assim, só de eu pensar de caramba, imagina eu com 3 filhos em São Paulo hoje, meu Deus do céu, ia dar um BO danado. Então Sim. E eu sua família talvez eu, toda é daqui, né? minha família Então, toda é daqui. É assim, meu pai e minha mãe, né? Minha sogra também, e meu sogro são daqui. Então, assim, eu acho que ficar perto da família me potencializou. Essa uhum. escolha eu vejo como uma escolha benéfica. Não vejo como uma escolha ruim, não. Podia ter ido para fora, né? Pensado que ia ganhar mais, mas nem ganhava tanto assim mais. Uhum. É, mas aí acabei ficando aqui. Já pensei para São Paulo, já pensei para São José dos Campos, já tive vendo consultório nas 2 cidades, mas no final das contas eu não concluía. E aí fui ficando, agora eu tô enraizando cada vez mais, né? Legal, Tô legal. muito satisfeito de ter ficado. E como para você, como é empreender na medicina em Resende em si para você? Você acha que, assim, até um pouco do que você falou, né? Você acha que lá fora tem mais oportunidades, você ganha mais e tudo mais, pode ganhar mais, né? Enfim, mas você acha que tem algumas dificuldades que também vai ter lá que aqui, por exemplo, não tem? Ou ao contrário, que aqui tem, lá talvez não teria? Cara, uma pergunta difícil, né? Nunca vivi o outro lado, então talvez eu Sim, não sim. saiba a diferença que tem de um lugar para o outro. Mas a concorrência lá fora é muito maior, né? Então, Sim. assim, tem pessoas com clínicas muito maiores, então tem o tráfego pago, a concorrência digital é muito maior lá fora também. E aqui a concorrência talvez seja um pouco menor, e a nutrologia é uma especialidade nova. Eu fui até um dos primeiros da cidade, se for contar em números, sei lá, não deve ter 10 aqui, né? Então, talvez isso possa ter facilitado um pouco. Uma zona de conforto ali que eu fui desenvolvendo, fui dando Isso um passinho naturalmente depois do abre outro. caminho, né? Comecei pequeno, pensando em crescer, crescer, crescer e estou desenvolvendo. Então, assim, dificuldade você pode ter, às vezes, com um público menor para poder você atingir, renda per capita talvez menor para poder ter um ticket médio mais alto. Então, talvez esses possam ser fatores limitantes para se levar em consideração, mas que não me amedrontaram, não. Eu fui embora pensando no justo, no preço justo, no que cabe no bolso da galera, no que fica legal para mim também, e eu acho que tem desenvolvido bem. Acho que toda vez que chega alguma coisa nova, tanto em Resende ou qualquer outro lugar, acho que uma coisa que pode ser que dificulte é a educação das pessoas, né? As pessoas entenderem o quão é necessário, quão preciso daquilo, ter de fato, sabe? Que hoje eu sei que eu preciso, por exemplo, eu sei que é necessário ir no mercado, eu preciso comer, eu preciso. Isso é natural, não precisa falar. Mas sei lá, quando chegou o mercado, por exemplo, talvez muita gente fale, não preciso do mercado, não, pego fruta. Sei lá, tô dando exemplo aqui Pode ficar. aleatório, mas fruta em casa, sabe? Mas existe esse processo de educacional, né, vamos dizer assim, nas pessoas, e quando a gente fala de Resende, apesar de ser uma cidade com 100 mil habitantes, né, que é a região e tudo mais, de certa forma é um pouco fácil de fazer, de falar, de ampliar essa voz, né? Mas mesmo assim, eu acredito que uma das dificuldades, mesmo aqui, assim como provavelmente foi em São Paulo também, é essa questão de educacional. Se você teve dificuldade nisso, as pessoas entendem assim, claramente, não, eu preciso disso, elas buscam de fato isso, como que. Ou não, elas buscam outra coisa e encontram você. Cara, às vezes acontece isso, né? A pessoa busca, tem muita indicação. Ah, deu Uhum. certo para mim, vai lá. Uma pessoa às vezes traz 10, traz a família Uau. inteira. Acontece muito isso. E a gente também tem as iscas, que acabam, a pessoa vê que você faz aquilo, caramba, é a dor dela e ela vai lá atrás daquilo ali. Mas uma proposta que eu tenho com os meus pacientes é o seguinte: eu trato o meu paciente explicando tudo o que ele precisa, explicando tudo o que eu posso fazer para ele, e eu divido com ele o que a gente vai fazer. A gente pode ir nesse caminho. A gente decide junto, então eu abro para o paciente, sabe? Uhum. Você pode tratar dessa forma, você pode tratar dessa forma, essa aqui eu considero melhor, essa aqui não, enfim. Então eu acho que o meu paciente tem que saber tanto quanto eu o que eu estou fazendo com ele, ou Aham. até melhor do que eu. Porque ali eu só tenho conhecimento técnico
e a indicação certa para aquele problema que ele tem. Mas ele tem que saber decidir, ele tem que saber conhecer, ele tem que saber que aquela procura que ele tem, eu posso atingir, ele vai ter que voltar, ele vai ter que fazer mais tratamento, enfim. Eu gosto de dividir muito isso exatamente para poder mostrar e convencer ali, entre aspas, daquela necessidade que ele tem de fazer Isso é muito tratamento legal, hoje. isso é muito legal, porque a gente não tem, pelo menos assim, na medicina tradicional, vamos dizer assim, a gente não tem muito essa questão, né? Tipo, o médico chegou, você fala, ó, O você remédio tem... eu que sou o exatamente. médico. Exatamente. O que você tá sentindo? Dor de cabeça? Ah, tá. É isso, toma. Toma aí, Você vai não tem nem lá. pergunta, o que você acha? Você acha que essa medicação não? Um exemplo da medicina tradicional é o seguinte: você tem uma doença, você tem um tratamento. Doença, remédio. Doença, remédio. Então, por isso que só trabalham em cima de doença, né? De modo geral. Entendi. Muito legal. E o que eu acho que é sensacional que eu acho que é o que o Dr. Paulo faz muito, essa questão de qualidade de vida, né? Eu acho que não é a questão da doença, né? Prevenir a doença. Exatamente. Né? Eu ia falar Ela exatamente vem. isso, sobre prevenção, É. né? Porque normalmente a gente vai no médico é quando o negócio já tá ruim, né? Então, O assim, pessoal te procura na aparece uns prevenção. lá desse a gente aparece isso. entendeu? Mas, mesmo que ele acaba prevenindo outras coisas, que de Uhum. repente você não tinha pensado naquilo e ele vai te direcionar, tudo bem, vamos tratar essa aqui, mas essas daqui a gente pode prevenir, né? Então, essa questão da prevenção, eu acho que é muito na contramão aí, e que é sensacional aí As para pessoas qualidade procuram, de então, vida. para prevenir. Então, a maioria procura Não, já pra chega o prevenir negócio ou tá não? ruim Já também. chega- A maioria às vezes chega, caramba, já tô com o fígado cheio de gordura, não tô conseguindo Uhum. emagrecer tem muito tempo, tô hipertenso, diabetes. Então tem uns problemas que a gente consegue reverter muita coisa lá. Uhum. Mas a minha pegada sempre vai ser essa de, assim, independente do que trouxe a pessoa ali, eu vou fazer a análise completa e vou passar para ela tudo que ela precisaria fazer. Não E só aí- a solução daquele problema específico, né? É. Mas de uma maneira geral, Porque assim. é uma peça de quebra-cabeça. Sim. Se eu for tratar só o emagrecimento, pô, vai lá na farmácia, o remédio vende sem receita. Uhum. O melhor remédio do Brasil hoje vende sem receita na farmácia. Se funcionasse, meu consultório estava vazio de emagrecimento e é a maior procura que a gente tem. Então, na verdade, as pessoas falham no emagrecimento por outros motivos, não é por falta de um Sim. remédio bom. É por falta de organização, por falta de conhecimento de nutrição, por falta de medicação também, que ela ajuda bastante em alguns processos, por falta de hormônio, enfim, sabe? São E acho que outros também por pontos. falta falta de de conhecimento. acompanhamento, Por falta de acompanhamento. né? Porque tudo que a gente se motiva um pouco é igual um voo de galinha, né? Motivação é igual um voo de galinha. Você fica motivado por um certo tempo. Você está a vida inteira motivado? É. Não tem como, né? Então, o que acontece? Para você manter esse voo, né, por mais tempo, você tem que ter as pessoas ali te Sim. colocando para cima. E aí que vem a equipe multidisciplinar, médico, nutricionista, coach, educador físico, né? E como que é esse acompanhamento de vocês? Depois que a pessoa chegou, fez, iniciou o processo, como é que funciona esse acompanhamento? É semanal? É diário? Como é que é? A gente tem vários tratamentos. A gente fala que a gente tem um tratamento simples, que é uma consulta normal, o paciente que quer uma receita, quer um manipulado, uma suplementação. A gente faz pela consulta tradicional e a gente tem tratamentos avançados, né? São tratamentos maiores, que aí sim entra a equipe multidisciplinar, aí entra medicações, entra intensivos de acompanhamento, né? Que vão gerar mais resultado. Então a gente tem as duas formas, desde um acompanhamento maior até a consulta simples. Uma dúvida, assim, né? Na verdade, eu acho que depende de quem está em casa também pode ter essa dúvida, que é, a pessoa está em casa e está pensando assim, quero montar um negócio, quero ser empresário, né? Quero montar um negócio. Qual o conselho que você poderia dar para essa pessoa que está em casa? Cara, dá o próximo passo. Literalmente, não fique satisfeito no ponto que você está. Você sempre tem alguma coisa para melhorar, para crescer, para aumentar, para saber melhor dos números. Eu acho que de tudo, eu fiz uma consultoria uma vez com um consultor de finanças familiar. E ele falou o seguinte para mim: você só consegue crescer aquilo que você consegue medir. Então, você ter as contas, saber quanto que você ganha, saber quanto que você paga, você correr atrás de melhor custo. Cara, isso aqui é que faz o seu negócio. Eu já falei em negócios anteriores, né? Uma vez abri uma loja de roupa para minha esposa, a gente falhou, mas tenho certeza absoluta que foi por falta de medir. A gente não tinha controle financeiro nenhum. E serve de aprendizado, porque aí você não vai Exatamente. repetir Exatamente. aquilo. Então, você tem que ter esse controle. Sem controle,
você não sabe o que vai acontecer amanhã, você não sabe quanto você pode investir, quanto você vai ganhar mês que vem. Tem que ter uma ideia de faturamento, uma média mensal. Então, acho que isso aí é exatamente para você empreender, a não deixar de dar o próximo passo e sempre medir tudo que você faz. Uma coisa que eu achei interessante, que da mesma coisa que eu perguntei para você, qual o seu desafio? Você falou que ia dar o próximo passo, e agora você falou também que um conselho é dar o próximo passo. Então, ao mesmo tempo que é um desafio, é ao mesmo tempo, né, Você precisa de motores que te motivam, de pessoas que te dão mãos, a né? ousadia. Ousadia. Não é a primeira pessoa que fala pra gente isso, Não, né? não é. Procurar Outra pessoa também falou muito ajuda. isso. Eu fui num evento de coach recentemente, e ele falou, não é como às vezes que você está procurando, é com quem. Quem que vai te dar o Exatamente. conhecimento? Quem que já passou pelo que você passou e pode te dar o conhecimento para você errar menos, melhorar as chances de acerto? Porque o acerto não é garantia, mas você reduzir os danos, reduzir os erros, você consegue, né? Então ele falou muito isso, eu peguei muito isso para mim também. Com certeza. Você acha que influencia na sua vida, assim, tanto empresarial, enfim, as pessoas que estão ao seu redor? As pessoas com que você convive? Ciclos de amigos? Você acha que isso te influencia de uma certa maneira para as suas decisões empresariais ou para as suas... Você acha que isso tem influência? Sim, ultimamente eu tenho tentado me envolver sempre com pessoas que eu acho que podem somar na minha vida, né? Então, tenho algumas sociedades que, em outros negócios que eu faço, exatamente procurando isso, dividir um pouco as tarefas, vamos crescer junto, vamos desenvolver junto, cada um é bom num ponto. Então, eu tenho procurado me envolver com pessoas que vão somar na minha vida. Pessoas, às vezes, melhores do que eu em alguns pontos, né? E aí eu tenho um ciclo de amizades totalmente voltada para o negócio, meu bate-papo é muito voltado para o negócio, eu gosto de negócio, eu gosto de ler, eu gosto de estudar negócio, então eu me envolvo 100% nisso, tanto na minha vida quanto com quem eu convivo, quanto comigo. Eu percebo muito que quem é empresário tem muito essa pegada, né? É, que você falou, eu gosto de falar de negócio, eu gosto de... Até na hora do seu lazer, por exemplo, você vai ler um livro, você vai ler livros relacionados a negócio? Sim. É incrível, Eu só leio né? livro relacionado a negócio. Eu também. Eu não consigo ler um livro de historinha. Eu também. E eu falo assim, gente, um romance, gente, eu não Tá vou ver. doido? Eu Um consigo. documentário, eu vou querer ver um documentário de crescimento da vida do gente. cara, eu vou querer, sabe assim? É bem assim. E a gente vai vendo isso, que até no nosso lazer, a gente está buscando crescer e buscando essa questão de trabalho, né? De uma certa Sim. maneira, né? Sim, é bem assim mesmo. A gente estava assistindo. Foi que dia? Foi semana passada. A gente estava assistindo também uma série. E aí a gente. Tipo assim, vamos escolher uma série. Aí a gente foi escolher uma série, empreendedorismo, contando a história. Acho que foi a abertura do Spotify até. Então, assim, até mesmo assistindo série, a gente buscou assistir uma série que fala de empreendedorismo, fala assim, é muito, muito vivo isso. Andando, sei lá, na praia, a gente olha alguma coisa, andando na rua, a Exatamente. gente vê outra Não coisa. tem como. Você já olha uma construção, você já olha um empreendimento novo, você já Exatamente. Exatamente. analisando e discutindo aquilo tudo, né? Exatamente. Doutor Paulo, quero te agradecer muito pela sua presença, né? Eu sei que a agenda dele é correria, né? Mas quero te agradecer muito por você estar aqui, por você dividir um pouquinho da sua história, né, com todo mundo que está assistindo também, com a gente. Então, muito obrigada pelos ensinamentos também, porque a gente está aqui, a gente tem aprendido tanto, né? Sim. E como isso é bom, o quanto enriquece. Então, muito obrigada aí por você estar aqui, tá? Eu que agradeço o convite, foi nota 1000 aqui o podcast. Prosperidade para vocês, né? Que tenham muitas boas histórias para Amém. vocês contarem. Vou Amém. acompanhar você. Muito obrigada, gente. Então, é Gente, isso, muito né, obrigado, Rubens? é isso aí. E não deixe de se inscrever no nosso canal, de seguir a gente no Instagram e de curtir aqui nosso podcast com o Dr. Paulo, beleza? Beijo, gente. Valeu, gente. Tchau, tchau.